Bora começar nosso sexto encontro e acho que podemos começar se alguém tiver algo da semana aí de reflexões que reverberou, que quiser trazer pra gente conversar um pouco antes de ir pra leitura, que foi bem, o último encontro foi bem boa, as conversas iniciais. Se estiverem aí aquecidos já, quiserem conversar um pouco antes da leitura, vamos dar um espaço. Queria compartilhar só como eu sinto que a palavra do Nego Bispo também está chegando em vários lugares, assim. Eu, no final de semana, estou fazendo um curso de teoria U na Faculdade Rudolf Steiner, e ele tem um grafite justamente na parede com um trechinho do livro, e isso gerou algumas conversas, né? Disparou algumas conversas, e várias pessoas têm lido o livro, têm visto, né, algumas falas do Nego Bis, então assim, pra mim ele assim tá conseguindo chegar realmente em muitos lugares. Nossa, total, isso tem me espantado muito também, assim, desde que nos últimos grupos, principalmente a Renata Ramos, sempre trazia, né? Não tinha um encontro que não vinha uma citação E eu tô vendo isso acontecer muito mesmo, assim, por vários meios, assim, como ele tá ganhando uma força, assim, incrível, né? Que é o que ele falava, né? Que mesmo depois de morto ele estaria vivo, através de cada um que fosse levando, né, os ensinamentos e tá muito presente, né? Realmente. Demais. Mas então bora ler. Bora ler pra aquecer e as conversas a gente continua na sequência, como sempre. Já deu Você tempo. pode só tirar uma dúvida para mim com relação a realmente ao nome dele? É, porque eu vejo que cada um chama de um jeito, às vezes expressa de um jeito, é, e às vezes até o nome, bispo, ligado, né, uma coisa talvez mais de uma outra tradição. Você sabe um pouco a história do nome dele? Eu não sei a fundo a história. O nome dele é Antônio Bispo dos Santos, né? Aí Nego Bispo é um apelido, né? Mestre Bispo, tem várias. Ele fala em algumas falas que eu assisti, né? As várias formas que chamam ele, assim. Mas o nome dele é Antônio Bispo dos Santos. Acho que Bispo é nome mesmo, sobrenome. Eu não sei a história, se alguém souber exatamente. Mas não tem nada a ver com ser bispo, essa parte religiosa, assim, é de nome mesmo. E nego é apelido carinhoso. Mas acho que é isso. É porque me virou essa confusão mesmo, né? Porque que bispo seria um nome dentro de um quilombo. Então me gera também um desconforto, assim, sabe? Eu falei, da onde vem isso, né? Mas ninguém soube me explicar ainda também. Tem que fazer umas pesquisas ainda. É, boa curiosidade. É engraçado, né? Quase irônico, né? O cara que mais fala contra os eurocristãos e o nome é bispo, né? Muito bom. Exato. Mas acho que é uma ironia do destino mesmo. Até Que porque os ele fala, né, pra gente mudar o significado das palavras, de repente ele tá, tá trazendo outras referências mesmo. vai ver isso, é pra enfraquecer as palavras E pra esquecer, exato, finais foi que ele ocupando de fala, outro né? jeito.
Quando a gente começou a ler, eu sou muito xereta, assim, com as palavras, gosto muito de ver a semântica da palavra, a origem etimológica. E bispo significa supervisor, vem do grego. E também tem o bispo no xadrez, que é uma peça que se move na diagonal. E é uma peça muito importante, né? Ela não anda em linha reta, nem para frente nem para trás, né? Tá sempre nas diagonais. Então, assim, eu acho muito adequado, Que legal. mas, mas é interessante, porque é isso, tem uma referência cultural do bispo na religião, né, cristã. Nossa, essa coisa da diagonal conecta muito com o que o Baio Acumulaf trouxe no, nesse encontro da semana passada, que é, ele justamente falou o conceito dele de obliquidade, que é essa coisa de sair das linhas retas e achar uma diagonal que escapa ao esperado ali das grades dos sistemas, polaridades, e interessante essa referência da peça. É. Tudo a ver. Maravilha, vamos lá então. Bora pra leitura. Continuar aqui. Se alguém me pergunta se nossos livros estão chegando aos quilombos, respondo que eles não são feitos para os quilombos. Eles saíram dos quilombos e têm que chegar aos alfavilles, chegar às universidades e aos shoppings. No quilombo, somos da oralidade. Compomos o nosso saber nos bares de ponta de rua. É no bar de ponta de rua que fazemos esse tipo de comparação. É ali que rimos quando passa um carro todo-poderoso e fecha os vidros com medo. Coitado, além de preso no Alphaville, ainda é preso quando está na rua e vê a gente. Somos as pessoas que prendem sem precisar de algema ou chave, só com a aparência. Essa comparação nós fazemos nos bares, nos velórios, nas pescarias, quando estamos só entre nós. Se eles estão falando de nós, vamos falar um pouco deles também. Depois que chegaram os parques de energia eólica e de energia solar e as linhas de transmissão, o chamado desenvolvimento, chegou também a violência. Moro a 5 quilômetros de uma cidade onde tudo mudou com a vinda desses outros modos de vida. Mesmo assim, ainda consigo deixar minha moto na calçada quando chego tarde em casa, para guardá-la só no dia seguinte. Ainda posso dormir nas praças da cidade, uma cidade de 20.000 habitantes, onde é comum chegar uma pessoa e perguntar se estou bem ou se quero que ela me leve para casa. Essa é uma relação que nos alfavilles não existe. Ainda há compartilhamento entre nós. Há também o compartilhamento forçado nas grandes cidades. Às vezes, existe uma pessoa que tem condições de ter mais de um celular e que anda displicentemente com o celular na mão. E aí vem um menino e pega o celular. Isso é um compartilhamento forçado, mas não deixa de ser um compartilhamento. O menino sabe que aquela pessoa pode comprar outro celular, ou se não pode, que já o usou por um bom tempo e agora ele está precisando usar também. Não interessa se na favela tem assaltante, se na favela tem milícia. O que interessa para nós é saber se na favela tem gente e se essa gente se comunica conosco. Eu não sou polícia, não preciso saber se a polícia é assaltante ou não é assaltante, se a pessoa é honesta ou desonesta. O que é muito mais interessante é pensar como vamos cuidar de outra vida quando ela está precisando de cuidado. No Piauí, o programa Fome Zero foi lançado. Vejam a perversidade do colonialismo. Em dois municípios, um chamava-se Guaribas e o outro Acauã. Chegaram em Guaribas de helicóptero
porque não havia lugar para pousar avião, nem como chegar facilmente de carro. O povo do município queria que asfaltassem a estrada que ia até a cidade de Caracóis, a menos de 100 quilômetros, e que era um areão sem medida. O guariba é um macaco discriminado. É um macaco que grita demais, que caga demais. Ninguém gosta do macaco guariba. Inclusive, é um dos macacos que o povo mais mata para comer. Ninguém gosta dele. Mas o macaco guariba é um dos macacos mais geniais. Quando o ser humano aponta a espingarda para ele, ele pega o filhinho e põe na frente, mostrando para o ser humano que está amamentando. Ele faz isso. E quando o ser humano atira, ele tira uma folha e bota em cima, para tentar parar o sangue. Ele conhece a técnica de estancar o sangue com uma folha, mas mesmo assim, o ser humano atira de novo e mata. Guaribas foi considerado o município mais pobre do Brasil porque não tinha restaurante nem hotel. Mas Guaribas não tinha restaurante nem hotel porque restaurante e hotel são lugares de gente pobre. Gente rica não precisa de restaurante e hotel, porque recebemos as pessoas em nossas casas. O povo de Guaribas recebia as pessoas em suas casas, não em restaurantes. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, não conhecia restaurantes, hotéis ou lanchonetes. Isso não fazia parte da minha vida. Sabia o que era a cozinha, e lugar para dormir era a casa que estava visitando. Na maioria dos municípios do estado do Piauí, até 1992, raramente se encontrava um hotel ou restaurante. Onde então se vendia comida nesses municípios? Nas feiras. Nos dias de feira, vinham pessoas que faziam comida para aqueles que chegavam de fora. Não era para o povo do município, era para os caixeiros viajantes, os donos de banca. As pessoas sempre tinham parentes na cidade e iam comer na casa dos parentes. A gente debochava quando uma pessoa da feira oferecia comida para quem era do mesmo município. Quando você foi à minha casa e eu não te vendi comida, por que você vai me vender? Quando o povo da cidade ia para as comunidades, não comprava comida. Quando íamos à cidade, comíamos na casa deles. Como sabíamos que as pessoas da cidade quase nunca tinham roça, levávamos e ainda levamos o que preparar. Temos um encontro de terreiro de Umbanda no Quilombo Costaneira, no município de Paquetá, no Piauí. Um dos mestres marca o encontro e o povo chega 2 dias antes trazendo arroz, feijão, milho, tapioca, farinha, carne seca, rapadura e ovos. Cada um traz o que tem ou o que pode e entrega na cozinha, que é grande e tem gente para receber. E tem também aqueles que só ajudam a preparar, de forma que todo mundo come, todo mundo bebe e não precisa ter restaurante. A comida de restaurante nunca é comida tão boa. Às vezes é fria ou requentada, às vezes até estragada. Não confiamos em comida vendida. Toda comida vendida é perigosa. Porque o povo da humanidade precisa de restaurantes? Porque eles têm medo de receber pessoas em suas casas. Eles têm medo de gente. Os humanos têm medo de si. Isso é cosmofobia. Quando o governo federal chegou a Guaribas, poderiam ter perguntado ao povo o que o povo queria, se é que o povo queria algo. Porque não perguntaram. Em São Raimundo Nonato, a 100 quilômetros de Canto do Buriti, plantava-se mamona. É um dos lugares que historicamente tiveram a maior prática de cultivo de mamona. Se queriam plantar mamona para fazer biodiesel, podiam ter perguntado para esse povo como é que se planta. Mas não. Foram para um lugar onde não se plantava mamona.
Passaram-se vários governos até que Guaribas tivesse uma estrada asfaltada. Era o que o povo mais queria, mas demoraram para fazer. Antes fizeram quadras de voleibol e de basquetebol, por mais que lá não se jogasse voleibol nem basquetebol. Fizeram um hotel. O hotel e as quadras estão abandonados. Tudo foi rejeitado. Quem normalmente compõe os Ministérios do Desenvolvimento Agrário? Prioritariamente o povo do Sul. Não há povos da Caatinga numa proporção respeitosa. O que vale para eles sobre assessoria técnica não é o que vale para nós. Como poderiam prestar assessoria técnica para quem cria solto se eles criam preso? Como poderiam prestar assessoria técnica para quem planta cercado se eles plantam solto? Estou do lado do Parque Nacional da Serra da Capivara e do outro lado está o Quilombo Lagoas, com mais de 1.500 famílias, cerca de 10.000 pessoas. São aproximadamente 70.000 hectares, o que não é nada se dividirmos por 1.500 famílias. Mas o governo disse que os quilombolas têm terra demais e concedeu licença para uma mineradora dentro desse território, sem cumprir os protocolos nacionais e internacionais de consulta prévia. Na prática, não há grande diferença entre questões de esquerda e de direita. O Estado é um ambiente colonialista e abstrato. Não existe governo bom para estado ruim. Assim como não existe motorista bom para carro ruim, ou maquinista bom para trem ruim. Qualquer governo que governar esse estado será um governo colonialista, porque o estado é colonialista. Quem anda numa bicicleta é ciclista, mas quem anda num carro é motorista, é chofer. Ser colonialista é como ser adestrador de bois. Qualquer governo de um estado colonialista será um governo colonialista. É preciso contracolonizar a estrutura organizativa. Ubuto Imprensa. Colonialismo de submissão. A caatinga é um ambiente riquíssimo, muito vivo. Todas as plantas da caatinga são alimentícias, medicinais e forrageiras. Todas as plantas são necessárias, não tem uma que não seja. Gafavera, aroeira e joá são folhas secas mais ricas em proteínas do que soja ou milho. Porque vemos as plantas da caatinga sem nenhuma folha e os animais gordos. Por que os animais silvestres vivem e bem na caatinga? Porque as plantas são muito ricas. Os governantes eurocristãos, os nossos políticos que vivem na caatinga, porém, escondem isso. Só falam das coisas negativas da caatinga, que aqui tem fome, que o inverno não é suficiente para cultivar o feijão, o arroz ou o milho. Onde vivo temos uma grande produção de umbu. Tudo o que se faz com umbu se faz com uva. Ou melhor, tudo o que se faz com uva se faz com umbu. No Piauí, já tivemos o Festival da Uva, mas não tivemos o Festival do Umbu. A cajuína, que é um refrigerante maravilhoso de açúcar natural, patrimônio histórico e cultural do povo piauiense, não tem um festival dedicado a ela das proporções do Festival da Uva. Os políticos têm vontade de agradar o povo do Sul e do Sudeste, para poderem se achar mais próximos deles. Temos o colonialismo universal, mas temos também o colonialismo de submissão. É aquele colonialismo que é dos submetidos, dos subservientes. Querem combater a caatinga como se a caatinga fosse algo ruim.
Os governantes nordestinos ficam com um pires no sul, pedindo dinheiro para combater a caatinga. É isso que chamo de colonialismo de submissão. É o colonialista submisso aos outros colonialistas. Da mesma forma que outros colonialistas brasileiros são submissos aos colonialistas dos países do norte. Minha mãe passou para a ancestralidade aos 84 anos e nunca precisou sair da caatinga. Temos pessoas ainda vivas com mais de 100 anos que nunca precisaram sair da caatinga. Como podem dizer que a Caatinga não é um lugar bom para viver? Os políticos que vivem aqui são habitantes, moradores da Caatinga, mas não são povo da Caatinga. Não são compartilhantes, não são caatingueiros. Para que comemos pão de trigo se a Caatinga dá milho? Temos que comer pão de milho. Quando der mandioca, temos que comer beiju ou mingau de farinha. Não precisamos substituir a alimentação daqui por produtos do Sudeste, por conta do colonialismo de submissão. Quando nasci, tínhamos provavelmente 2/3 da população, dita humana, morando no que se chama de meio rural, morando no campo, na linguagem colonialista. Naquele tempo, o que produzíamos no campo, o que extraímos e o que lavrávamos da terra era suficiente para nos alimentar. E o que sobrava era suficiente para alimentar quem estava na cidade, pois as cidades também eram pequenas. E como mais de 2/3 da população se autoalimentava, era simples abastecer o outro terço. O transporte para a cidade podia ser feito por tração animal. Precisávamos levar o necessário para 1/3 da população e trazer quase nada, porque lavrávamos quase tudo. O transporte animal era resolutivo. Não precisávamos de carros, a não ser carros de boi, para transportar as coisas muito pesadas que os animais ou nós mesmos não éramos capazes de levar. O nosso transporte usava sempre energia orgânica. Eu ia para a escola a pé, andava cerca de 9 quilômetros, estudava à noite e ia para a roça no meio do dia. Ia correndo, não dava tempo para fazer muitas coisas, mas às vezes, quando passava por um pé de pequi, colhia os pequis e levava para os parentes na cidade. Colhia frutas no caminho para casa, me alimentava, brincava, passarinhava, tomava banho de riacho. Minha vida era um paraíso. Aquilo não era trabalhar, era viver. Íamos vivendo. Não precisávamos ter planejamento, só confluências. Quando o agronegócio chegou por aqui, nos disseram para não consumir boa parte dos frutos que costumávamos consumir. Tudo aquilo que não era mercadoria era ruim. Só o que era mercadoria prestava. Fruta naquela época não era algo que se comprava na feira. A minha avó dizia que quem vende melancia vende mijo. Nosso povo tinha vergonha de vender melancia, manga, caju, pequi ou umbu. Se a natureza te oferece de graça, por que vender? Isso é puro colonialismo. O colonialismo vai começar a dizer que o nosso tipo de manga é ruim e começar a vender outro tipo de manga, a manga Thompson, a manga de avião. Toda manga boa tem que vir de avião? Para colher o piqui, a gente esperava cair, pois a casca do piqui, tirado à força, não solta tanto. Quanto ao caju, escolhíamos os mais bonitos, deixávamos os outros para os pássaros, e os que caíam era para os porcos. Nunca tirávamos tudo, mas substituíram as sementes e também os animais. As pessoas falam de racismo, mas discutem o racismo apenas dentro da espécie humana. Entretanto, a questão é muito mais ampla. Basta pensar nas variedades de peixes que tínhamos naquele tempo
e em quantas temos hoje. Hoje, quando falamos em peixe, falamos em tambaqui e tilápia. Os outros peixes, que não são criados em cativeiro, não são mais considerados peixes em alguns lugares. Quando você oferece um peixe de água doce pescado artesanalmente, as pessoas não querem. Só querem tambaqui ou tilápia, peixes que foram sintetizados. Se oferecer banana roxa ou banana da terra, as pessoas não querem. Só querem pacovan ou prata. As frutas vão se reduzindo a um ou dois tipos. O racismo acontece contra todas as vidas, contra as raças de fruta, de peixes e também contra os animais silvestres que foram diminuindo. Um caçador afroconfluente do município de Dom Inocêncio me disse: se o Ibama fosse mais atento, não empatava a caçar. Se entendesse que a cabra e o veado se alimentam das mesmas coisas, ia deixar a gente comer a carne do veado. Diminuiríamos o rebanho de caprinos, porque teríamos veado na mata à disposição. Como não deixa a gente comer o veado, a gente aumenta o rebanho de caprinos e vai competir com os veados, que por sua vez vão morrer de fome. Porque além dos caprinos estarem nas matas, a nossa presença tira a oportunidade de o veado comer, porque fazemos barulho, botamos chocalhos nos caprinos, mudamos o ambiente. O Ibama deveria nos perguntar como fazemos para nos alimentar, porque não comemos só carne de veado. Um dia seria veado, outro dia seria outra caça, e outro dia não haveria carne, porque não comemos carne todos os dias. Fui criado comendo carne nos finais de semana, porque tínhamos peixes, ovos e frutos. Nunca vi uma campanha de captação de água para os animais silvestres na Caatinga. As ONGs não fazem campanha para arrecadar alimentos para os animais silvestres nos períodos de estiagem no Nordeste. Só se lembram dos seres humanos, do gado e dos animais domésticos. Se pudéssemos criar os animais domésticos na nossa forma tradicional, os nossos animais não concorreriam com os animais silvestres e eles se multiplicariam. Os animais silvestres estão morrendo de fome porque não suportam a concorrência. E junto com os animais domésticos vem o ser humano. A inteligência do meu amigo caçador é fantástica. Nem o Ibama nem os ambientalistas discutem isso. Qual é a quantidade de animais domésticos que a caatinga suporta em concorrência com os animais silvestres? O caçador não caçava os animais gestantes, pelo menos não quando a caça era liberada. Quando pegamos um animal na armadilha, podemos observar se é fêmea ou macho, se está gestante ou não, e podemos soltá-lo se for o caso. Um caçador não vai matar uma fêmea jovem sabendo que depende dela para que a vida continue. Quando pegamos um peixe na armadilha, podemos selecionar, separar aquele que é maior daquele que é menor. Às vezes, o bom pescador sabe até qual é macho e qual é fêmea. E se estiver na época da piracema, solta a fêmea. Há toda uma sabedoria envolvida. Há muitas questões que nunca tiveram cuidado de conversar com os caçadores. Porque se conversassem, saberiam que a coisa não é tão grave, pois há um contrato. Enquanto eu arava a terra, o meu tio-avô me dizia: o boi não precisa trabalhar para comer, é você quem precisa do boi. Então peça, por favor, em vez de gritar para obrigá-lo. O boi pode fazer ou não, mas insista e argumente sem ser violento. Nós temos esse cuidado porque sabemos de quem precisamos. Quando se caça escondido, o que você pegar, você leva porque tem medo de não pegar mais. Mas quando era possível caçar com liberdade e você pegava um animal gestante, você soltava porque acreditava que pegaria outro. Hoje é como se estivesse roubando. O primeiro animal que encontrar você leva, com medo de Ibama te pegar. Se não querem que as pessoas caçem, que criem outros empregos, que paguem o salário mínimo para os caçadores no período da reprodução, assim como pagam para os pecadores no período da piracema. Onde estão os parlamentares progressistas que não falam sobre isso? Está na hora de se manifestarem.
Onde estão os ambientalistas e as ONGs que só condenam os caçadores? Chegam às nossas casas, comem, caçam junto conosco e quando saem falam mal dos caçadores. O Ibama só corre atrás de caçador, mas não de quem desmata. Em Chapada Grande, desmataram dezenas de milhares de hectares. Quantos tatus e veados havia ali? As relações orgânicas são desrespeitadas. Na década de 1970, todas as poças d'água tinham peixes. Dizíamos que caíam peixes do Rio Jordão, que caíam peixes das nuvens. Havia peixes em todo lugar, pássaros e caça em todo lugar. Minha avó dizia que assim como o melhor lugar para guardar o peixe é o rio, o melhor lugar para se guardar as raízes da mandioca é debaixo da terra. Começaram, porém, a jogar veneno e os animais silvestres foram morrendo. Joga-se veneno no inseto, ele morre, mas morre também o animal que se alimenta do inseto. Não temos mais peixes nos rios, porque jogam veneno nas plantações no período da piracema, durante a reprodução dos peixes. Vêm as primeiras chuvas e a água vai para a nascente e mata os peixes, os pequenos e os grandes, e impede a reprodução. É mortandade em escala. Fizeram grandes barragens e assorearam os rios. Desmataram as matas e não desce mais matéria orgânica para os rios. As águas que iam para o rio, levando matéria orgânica, agora vão levando veneno. Onde estão os professores e professoras doutoras em biologia e veterinária que querem enfrentar isso? Onde estão as teses que discutem isso? Seria simples comprovar. Esse é um debate necessário que as universidades não têm coragem de enfrentar. É preciso desmentir o mito de que degradamos o ambiente, de que somos culpados pela extinção dos animais, responsabilizando os caçadores. Por que não culpam o Atrium 40, o DDT ou os outros venenos? Por que os laboratórios financiaram as universidades para fazer as pesquisas, e muitas pessoas que dependiam do financiamento dos laboratórios jogaram a responsabilidade sobre nós. Mas hoje está ficando evidente que a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade da monocultura química é da monocultura química que tira o alimento das outras vidas. Abrimos nossa roda para reverberar, hein? Interessante você falar em roda, porque eu tenho compartilhado ultimamente, diante desse momento político, né, que estamos vivendo no Brasil, a música Roda, do Gilberto Gil, né? Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei. E não tiro os outros por mim. Quando eu acordo, não janto. E quando canto é assim. Agora, essa música é linda, né? Aí eu tenho compartilhado isso porque falo o tempo todo, imagina, né? Uma música antiga, e que a gente continua nessa roda de roubos e de inversão de valores. E é interessante essa colocação do Nego Bispo, do nosso bispo, agora, da nossa religião, que é a gente pensar a vida, né, numa outra perspectiva, que é interessante porque a gente tem realmente uma visão muito enviesada, gente. E eu fico cada vez mais inquieta, porque por mais que a gente estude, leia e compartilhe com nossos pares, principalmente dentro da academia, né? Eu acho que tem gente aqui acompanhando, né, o Congresso de Educação Ambiental de Base Comunitária da GEASUR. Ontem mesmo, quer dizer, ontem não, no sábado, tivemos umas falas tão poderosas de mulheres, né, da favela. A gente realmente precisa ampliar o diálogo,
para a gente começar a entender o local a partir da visão, da experiência, daqueles que vivem no local. Uma vez eu recebi, aliás, recebi várias vezes, inclusive de gente de direita, né? Eu tenho uma amiga que ela é bem bolsonarista, que era uns vídeos do pessoal indígena vendendo umas tartarugas. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. E eram, assim, várias tartarugas envolvidas nos gravetos, assim, era uma coisa assustadora, porque eram muitas, centenas de tartarugas. E assim, e adultas, tartarugas adultas. E aí eu vi aquela cena e mandei até para o pessoal que eu tinha uma amiga que era da Secretaria de Cultura do Pará, e que também era minha colega aqui de Ecologia Humana. Mandei para algumas pessoas que eu conhecia, gente, isso é verdade? O que que é? Porque também tem isso, né? Se eles vivem disso, existe uma dinâmica de tirar da natureza o seu sustento e ali olha o que os indígenas estão fazendo. Então, quer dizer, tem que demonizar alguém, tem que ter um culpado. E aí, quando ele fala dessa caça, né, e que o caçador é que é o inimigo, e de repente, se o caçador é aquele caçador, eu mesmo me lembro quando eu sou vegetariana, né, mas eu viajava muito pela Chapada Diamantina, lá na Bahia, e tinha um pessoal que caçava muito codorna, e a codorna era um prato muito comum, era um prato local. E ele dizendo, mas eu não como bichinho, obrigado, não sei o que lá, mas a codorna é ótima, não sei o que lá. E aquela coisa aí eu ficava assim, meu Deus, eles caçam codorna, eu com minha ideia muito enviesada, né, de ambientalista urbana, né, daquela que não sabe nada de nada. Isso era a década de 90, final da década de 90, me lembro até hoje. Aí dizia, mas por que vocês caçam a codorna, tentando doutrinar pessoas que vivem naquele ambiente e que comem a codorna, porque a codorna faz parte da vida deles. Entende assim? Então, quer dizer, a gente tem realmente um olhar muito enviesado. É tão interessante a gente ler aí Nego Bispo e tentar mexer nessas ideias preconcebidas, que na verdade é preconceito nosso. Achar que a coisa só pode ser feita de uma forma, né? Então, isso é muito legal. E, por outro lado, foi aquilo que ele falou. Gente, não é por nada não, eu sou nordestina, né? Os sudestinos aí que me perdoam. Mas realmente se tem muito preconceito, né, com a caatinga, né? É um bioma assim que sempre foi tratado com muita ignorância e é riquíssimo. É um bioma riquíssimo. A minha bateria está acabando, então eu vou parar a minha fala, que por acaso se tiver qualquer problema, eu saí de jogo, eu deixei essa roda aqui para vocês continuarem. Nossa, demais. Esse capítulo ele mostra muito, né? Essas inversões, assim, né? Que foram sendo feitas, assim, criando a pobreza, né? A partir de uma mudança do que é valorizado e tal. É uma clareza, novamente, né? Uma clareza muito grande que ele tem ali, né? Inclusive dos processos ecológicos e tudo, assim, para mostrar como é fabricada mesmo, né? Essa dita pobreza ali. Me veio nesse capítulo o termo florestania, né? Que foi o Chico Mendes que cunhou esse termo. Então a gente fala muito de cidadania, né? Cidadania, cidadania, com esse nosso olhar de cidade, né? Esse olhar colonizador. Então, por que não florestania, né? Catingania, sei lá. Eu tô rindo de nervoso, né? Porque é tanta imposição, né? É tanta tentativa de exterminar, né? De apagar, de diminuir. E o conhecimento está ali, né? Está ali o tempo todo e com essa nossa supremacia, né? Esse nosso entendimento das coisas e, enfim, de forma distorcida, a gente acaba não valorizando, né? O que está lá, o que está ali, que pulsa, né? Os conhecimentos, as circularidades, né? As cadeias. Então a gente vem com essa coisa do veneno que ele fala, né? E acha que a coisa é civilização, né? É progresso. Então eu resgatei
esse termo da florestania do Chico Mendes. Eu vou até tentar resgatar e ler um pouquinho mais para trazer depois. Mas é incrível mesmo. Esse colonialismo de submissão, né? Tão atual, não sei de quando é o livro do Nego Bispo, mas reflete tanto nossos tempos atuais, né? A gente, enfim, criando esse conceito de subdesenvolvido ou né, rotulando algo como subdesenvolvido, institucionalizando de maneira coletiva e unilateral o que é desenvolvido, o que é progresso, o que é bom, normalmente mercadorias, como ele coloca, subjugando culturas, submetendo a padrões, né, criados por algum grupo que tem um interesse normalmente financeiro, e como que a gente também se submete, né, a esse colonialismo nos países do norte. Isso é tão atual, tão dessa semana, né? A gente se submetendo, né, ao nosso colonialismo de submissão e vendo nosso, nossos políticos, enfim, de alguma forma se submetendo a esse colonialismo, nossa população. Não sei, dá muito desespero. Hoje tá um dia meio cinza aqui onde eu tô sentindo um pouco. Normalmente eu sou mais otimista, mas hoje me deu um pouco de aflição, assim. Sim. Mas dá, é porque ele realmente desenha esse processo com muita clareza, assim, né? De como ali uma cidadezinha pequena que todo mundo se alimentava, não precisava de restaurante. Aí vem esses embaixadores do que é o certo, o que é o errado, e vai desfazendo e querendo distorcendo esses valores, né? E criando todo esse processo para chegar até como é agora, assim, né? Mas eu fico pensando, tentando trazer, né? Acho que faz parte esse sentir esse negativo, assim, né? Pra gente tomar consciência. Mas o que seria o processo da contracolonização também, né? Assim como vem esse pessoal pra cidade trazendo esses valores e desfazendo as teias ali daquele modo de vida para fazer esse modo da mercadoria, tudo mais. Também tem o processo inverso, né? Do, do que seria nós, por exemplo, na semana passada que a gente estava lá no Senac do São José do Rio Preto, uma das oficinas que a gente fez foi com a Cláudia Matos, que é super uma chefe, professora nossa e super do estudo dos alimentos nativos e tal, né? Então, assim, foi uma oficina de contracolonização do paladar, em outras palavras, né? De chegar nesse pessoal que falou, não, a gente tem que comer trigo, a gente tem que comer todo esse paladar colonizado e vendar e fazer ele aprender a se relacionar com alimentos nativos e trazer essa reflexão, né? De como a gente contracolonizando o paladar também acaba reverberando na mudança dessas organizações dos sistemas alimentares, né? Do que eu vou demandar, de valorizar o agricultor que traz esses alimentos que são da mata nativa e etc, né? Então, acho que, por um lado, dá esse desespero, assim, né, de ver. E o que me dá desespero, principalmente, é porque tá tão generalizado, né, essa colonização, que a gente vai perdendo os saberes mesmo, né? Eu fico pensando, meu, já chegou lá no sertão do Piauí, né? Já perdemos esses saberes lá, né? Aonde sobra, assim. Isso que me dá um pouco desespero, né? Mas eles estão presentes ainda, né? E é uma capacidade humana também de conectar com esses saberes, né? E aí a gente tem que fazer esse processo que fizeram da colonização fazer o contrário, né? De ir levando como esses
esses que ele fala ali, os colonialistas de submissão foram e são representantes do sul lá, né? A gente tem que ser esses representantes no sentido contrário, assim, né? De trazer esses saberes dos indígenas, afro-quilombolas e ir levando, né, de volta, assim, fazer aquela fronteira que ele fala que foi muito pra cá, né? Começar a empurrar ela de volta pra lá. Enfim, um pouquinho do movimento aqui. É, essa parte, né, que ele fala sobre, que me capturou, sobre a Caatinga e sobre a questão do colonialismo, né? É, e quando ele falou isso, eu comecei a me identificar como sendo quilombola também, porque meu avô Martins, um querido, lindo, maravilhoso, que eu tenho uma lembrança muito linda de andar com ele no carro de boi, no sertão de Pernambuco, São Bento do Una, né? E o meu avô, eu tenho essa lembrança de andar no carro de boi com o meu avô para a gente ir na casa de farinha, né? E tá lendo o Nego Bispo, tá me trazendo essas memórias, né? Que me fazem muito bem, que me alegram e que me traz uma identidade que para mim está sendo nova, né? De me reconhecer com práticas de povos quilombolas, né? Convivências de povos quilombolas, né? E que colhia algodão cru, como ele chama, né? Que colhia mandioca debaixo da terra, que colhia pinha, do pé de pinha, né? Ah, e quando ia no carro de boi, ia para casa de farinha, né? Hoje a gente usa o rodo para o chão, mas o rodo foi criado por povos quilombolas, né? Que a gente chama de rodo, que na casa de farinha, como o forno é grande, para você fazer com que a farinha não ficasse parada e não queimasse, porque ela estava crua, né? Então usava-se o rodo, né? Usava para mexer a farinha, né? E isso a gente fazia. E aí isso me chamou a atenção. E a palavra que eu quero trazer, né, além dessa identificação, né, dessa memória afetiva que me traz a leitura do Nego Bispo, outra palavra que me capturou foi a questão da colonização, né, do colonialismo. E decolonizar para ele aquilombar-se, né? Porque o que que é isso? É uma comunidade mesmo que você vai se refugiar, que você vai ter resistência, que você vai ter uma reexistência, né? E você vai viver. E aí, ele não é só um lugar do passado, né? Que eu venho agora lembrando, né? Isso tá no nosso modo organizativo do presente, de ser. Hoje, como é que a gente reverbera isso? Como é que a gente manifesta isso? É com uma outra lógica que não é individualista, não é? E é a da coletividade. Então, isso me traz esperança, porque onde eu estou, num apartamento, numa cidade que é uma selva de pedra, né? Esse livro, ele me diz, ele me lembra de devolver à terra o que ela quer, né? Porque se a terra dá para mim o alimento, se a terra dá para mim a água, se a terra dá para mim a medicina, a farinha, o algodão, ela me dá a madeira, né? O que que ela quer em contrapartida, sabe? É cuidado, é respeito, né? Se eu tiro, é interessante a questão do adubo, né? De preservar a semente. Olha que coisa interessante, né? E ela não está pedindo nada demais, nada que seja opressivo, nada que seja impositivo, entende? É algo que é digno de um povo que habita.
na própria terra, para continuar vivendo, existindo e resistindo e se reproduzindo, né? Então, é pensar nisso como um dom, né? O dom da vida, que mantém o dom da vida e não da acumulação. É uma reciprocidade genuína, né? Da gente que habita. Então, essa leitura para mim hoje reverberou e me alcançou nesse lugar. Obrigado, Luciana. Bom te ver hoje, que bom que você conseguiu vir com vídeo também. Sempre bom sua participação, é legal te ver. Nossa, pra mim essa questão do individualismo é fundamental, assim, que a gente fragmentada, a gente é totalmente vulnerável a essa colonização, né? Quando a gente tem essas comunidades, assim, de cultivar outros valores e resistir, e existir é o único caminho possível mesmo, assim. Ai, Eu também fiquei muito feliz de muitas câmeras ligadas hoje, Luciana. Fiquei muito feliz. E eu acho que mais tocou mais foi um pouco dessa poesia que ele trouxe, né? Ele falou que Nego Bis colocou, eu passarinhava. Eu achei isso muito lindo. Eu acho que isso é meio assim da poesia, da arte que a gente consegue tocar as outras pessoas que estão assim um pouco com o coração um pouco congelado, né? Ele trouxe muitas falas muito importantes, né? Medo de si, né? Isso também ficou bem marcado para mim. Eu aqui em casa geralmente aparecem umas formigas, né? Eu sei que dentro lá do meio das formigas também tem toda a hierarquia, né? Das formigas, mas fico pensando, será que a formiga uma tem medo de si, da outra? Eu sei que, de uma certa forma, assim, os animais também são violentos uns com os outros, né? Mas como é que é a relação, né? Será que essa violência é algo natural dentro da gente? Eu fiquei pensando isso também um pouquinho. E também gostaria de trazer que eu fiquei ontem lendo a história de um parque aqui no Rio de Janeiro, um parque em Realengo, que foi assim inaugurado no ano passado, um parque verde em Realengo, e assim a dificuldade dos moradores locais de conversar com o prefeito, né? O prefeito querendo inaugurar o parque com 2 torres, assim, e os moradores assim, nossa, para que isso, né? Essas torres vão ficar iluminadas, vão assim prejudicar o ecossistema local, né? Então, assim, eles desde os anos 80 tentando construir um parque verde ali para o bairro, mas assim tentando mostrar isso para a prefeitura e agora quando eles conseguiram esse parque, assim, o prefeito assim acho que tem que mostrar para alguém, né, esse pensamento euro, né, euro cristão, euro, né, de mostrar, parece que a gente quer mostrar alguma coisa para o outro, assim como o Nego Bispo trouxe, né? Uma cidade tem que ter hotéis e restaurantes, senão não é uma cidade comercial, né? Não é uma cidade, não é nem uma cidade, né? Eles nem consideram. Então, eu fiquei assim sempre bastante movida com essa parte do livro, né? Mas eu acho que eu vou levar comigo hoje essa poesia dele, até que a Carla sempre trouxe o Gil, né, que é um orixá vivo, né, que é um super poeta, e vou trazer isso para o meu coração, porque eu acho que é por aí, é por meio da arte que a gente consegue transformar as coisas. Falando em poesia, eu também achei muito bonito aquela parte que ele fala que deixa as frutas no pé, algumas frutas, pega só as frutas mais bonitas, mais
né, que tem uma aparência melhor, e deixa as outras no pé, para os animais, e deixa as que estão no chão, são para os porcos, e tem que haver também o espaço para as sementes, né, a oportunidade das sementes germinarem. E então isso mostra a biointeração, né? Ele não está preocupado só com o ser humano. O ser humano, o colonialista, é retirar tudo da terra e não dar nada de volta, né? Uma extração constante, né? Sugar a terra e não dar nada de volta. Enquanto que eles estão preocupados com essa biointeração, né? Como é que as outras espécies, que não sejam a espécie humana, né, vão interagir também com a gente, interagir com aquele ambiente? Quer dizer, dando espaço para os outros seres poderem progredir e proliferar. Então, achei. E também a sabedoria ecológica deles, né, de conhecer, né, ver realmente quando pode pescar, quando pode caçar, deixar soltar, né, o animal gestante, e compreender também a questão dos venenos, né, de ver toda a questão da cadeia alimentar, né, toda essa sabedoria local e ecológica que eles têm, sem ter academia ali, mostrando o que é certo, o que é errado, né, como você está dizendo. Então, essa sabedoria inerente deles, né? Achei muito bom isso tudo. Para mim, foi muito ecológico. É Tem isso. um ponto que acho que conecta com o questionamento da Fernanda da violência e tal, né? Tem a hora que ele fala sobre o compartilhamento forçado, né? Do roubo, né? Uhum. E seria para nós, né, na visão euro-cristã monoteísta, uma violência, né? Mas ele traz a questão de que o que importa, não importa se a pessoa é honesta ou desonesta, importa é cuidar do que a vida, ele fala alguma coisa assim, cuidar de outra vida quando ela está precisando de cuidado. Que eu acho que traz essa coisa da biointeração mesmo, assim, né? De deixar o fruto. Me vem muita imagem assim, os animais são violentos, mas eu sempre vejo um gavião passando e um monte de passarinho atacando ele. Já viram isso? Gavião passando e um monte de passarinho pequenininho atacando ele, ele só voando tranquilo, assim, sem revidar. Gavião, o mais violento, o predador, né? Mas eles usa a violência só pra tirar o necessário pra viver, né? Quando já ele tá sem fome e vem o passarinho ali incomodar ele, ele não vai. Ah, eu tenho esse poder, vou matar vocês que estão me incomodando, né? Então é Não bem é a essa hora. violência pela violência, né? É, exatamente, não é, né, nesse lugar do colonialismo, né? De controle, de usar com esse cuidado com a vida, assim, né? Uhum. E acho que Nossa, é eu realmente. amei isso, eu adorei isso. Eu nem Nossa, sei. amei. Eu não sei, eu não consigo achar que é a palavra violência. Na verdade, eu vejo que é assim, é uma selvageria, uma brutalidade expressiva, sabe? Uma agressividade necessária. Não acho que seja violento, né? Eu vejo que essa agressividade necessária, ela tá na interação, faz parte da interação, né, dos bichos, da gente enquanto bicho, na relação, por exemplo, com as crianças. Às vezes a mãe ela precisa ser agressiva para colocar uma firmeza, ela não precisa ser violenta, mas ela precisa ter ali um rá, né? Tipo, tô ocupando esse espaço aqui, criança, né? Exato, estratégias de sobrevivência onde a gente expressa, né, essa forma que eu acho muito interessante, que é a agressividade, essa explosão, né, cheia de intenção, carregada de intenção. Só que a gente faz outra coisa. Eu vejo que a gente, na verdade, manipula e faz violência, né, porque é isso, é uma visão exploradora, é uma visão unilateral, onde alguém quer se beneficiar. Não é uma legitimidade pela sobrevivência em equilíbrio, né? Tem um interesse por trás que é um interesse que eu vejo que vem corrompendo a gente, né? Então,
quando você estava falando, Luciana, me abriu assim uma compreensão, porque desde que começamos a ler, né, a Terra dá, a Terra quer. Para mim esse título ele é tão provocativo, né? Tipo, a Terra dá o quê? A Terra quer o quê? Né? Quem é que está dando, quem é que quer? E e aí para mim assim ficou claro assim com essa leitura que a gente fez, porque para mim o tempo todo ele está falando de relacionamento, né? Ele está falando desse relacionamento, do compartilhamento, o relacionamento com a comida como uma ferramenta de compartilhamento e não de venda, de comércio, a caatinga como um lugar de riqueza e compartilhamento, o racismo interespécies, vou chamar assim, que eu achei muito interessante, né? Isso que ele trouxe, essa visão assim, de que ninguém está lá fazendo campanha, né, de coleta de água para os animais silvestres. Eu achei isso bárbaro. O relacionamento, né, dos peixes com a água e com a matéria orgânica que deixa de chegar, mas chega o veneno, né? É, então, essa provocação que chega na gente de como a gente se relaciona também, isso que a gente está criando aqui, que acaba sendo um lugar de proteção para a gente poder falar, para a gente poder manifestar, né? Então, eu sinto que a Terra dá e a Terra quer se relacionar, né? Para mim, hoje a resposta que vem é essa, né? Ela quer se relacionar com a gente, né? É, de uma maneira profunda, de uma maneira é, emocional e viva, né? Efervescente. Então, para mim, assim, fica sendo assim uma leitura muito nutritiva, assim, né? Para tá bom, então tá, né? Apesar de todas as questões pesadas, polêmicas, políticas, enfim, né? Psicológicas, emocionais que pairam no ar, tem tem um desejo latente da Terra querendo se relacionar agora, nesse momento, né? Tem um desejo da gente entre nós aqui, né? De querer se relacionar. Então, Uhum. muito obrigada mesmo, assim, a todos vocês. É isso, e como a gente ser essas forças da contracolonização é cada opção que a gente tem de criar relação em vez de só se relacionar através da mercadoria, né? Quando eu vou até o mercado e compro, troco dinheiro pelo alimento, não tem relação, né? Não tem nenhuma relação com a terra, com aquele agricultor. Tá totalmente separado, né? E aí, como a gente, por exemplo, na nossa alimentação, buscar opções que têm um pouquinho mais de relação, né? Seja com o agricultor, seja com diretamente com a terra. E acho que isso vale para tudo, né? Acho que tudo a gente substitui relações por trocas na lógica da mercadoria, né? E aí daí vem todos os problemas, mas a gente pode ir achando essas formas de retecer relacionamentos, né? Que é o que ele convida nas várias esferas, né? Que ele deu exemplo muito bem nesse capítulo. Gente, já passamos bastante. Se alguém quiser precisa muito falar uma última fala, vamos lá, mas Aí vou falar tentar. rapidinho, vou tentar ser rápida. Porque o que a gente está vendo é que a Terra está se relacionando com a gente, só que está dando o que a gente ela está retornando o que a gente está dando, né? Que é a mercadoria. Então a Terra, até a crise climática, enfim, né? Essa pobreza, né? A desigualdade social, que é exatamente a gente está dando isso, o universo está nos retornando. Mas a gente está vendo que a contra-colonização é uma outra forma de a gente se relacionar, né? Eu acho que se a gente se relacionar com esse amor, com esse afeto, vai ser esse afeto que vai retornar para a gente, né? Então é isso. Sim, sim, a reciprocidade ela tá sempre ali, né? Mesmo quando a gente dá indiferença e violência, a gente colhe. Ela dá o que a gente merece, né? Bom te Vamos, ver, Renata. vamos confluir com a fé, então. Vamos. Renata, avisa quando vier em São Paulo. Aviso, querida, aviso.
E manda para nós a sua TCC. Ah, vou mandar, sim. Pode Eu não deixar. li ainda. Não, eu não terminei, eu pedi extensão de prazo. Você acha que eu consegui terminar? Terminei, não. Tá bom. Faz Todos parte concorremos. também. Tá bom. Ô, Valeu, gente. boa semana para Beijo, nós. tchau. Boa Semana. semana. Gente, tchau, tchau. 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 Boa semana. Tchau. Bom dia.